Hello people, Igor Amaral here. How are you doing? I hope you're having a great day whenever you're watching this video. And today, hoje eu vou te falar 5 coisas que você deve fazer no curso de inglês que você tiver, se você quiser avançar mais rápido no inglês. A primeira coisa é participar das aulas de conversation. A maioria dos cursos tem aulas de conversation. Aulas de conversation são literalmente aulas de conversação. Então você vai para uma aula que realmente o foco dali é conversação. Então geralmente o professor, quem vai dar essa aula de conversação, traz um tema específico e vocês conversam sobre aquele tema, né? Ela traz algumas informações sobre aquele tema, passa lá um slide, alguma coisa, então conversa vocês sobre esse tema. Por exemplo, sei lá, Star Wars, aí Harry Potter. Então traz algum outro tema não voltado a filmes, etc. Muito legal você participar dessas aulas de conversation e participar também das aulas de outros níveis, tá? Eu fazia muito isso, então você participar das aulas de outros níveis, claro, pode ser que algumas escolas não deixem, mas a maioria das escolas que eu saiba, elas deixam sim. Então você vai lá, se inscreve, pergunta, tem aula de conversation de outro nível, eu posso participar? Pode, escreve seu nome aqui, e você vai lá. Tenho certeza que vai agregar muito para você, independente se seja um nível mais alto que o seu, um nível mais baixo que o seu, mas é importante que você participe, pois essas aulas são uma das aulas mais importantes, porque você vai estar tendo output. Output, se você não lembra, é falar ou escrever, ou digitar, né? Então, nesse caso, você está falando, então você está praticando inglês, você está tendo output, que é uma coisa super importante quando você está praticando inglês, tá bom? Então, participar das aulas de conversation, seja do seu nível, seja de outros níveis, também é super importante que você faça isso aí. E se você souber o tema que vai ser essa aula de conversation, é legal que você pesquise um pouco antes. Às vezes é um time que você não conhece, então como eu falei, Star Wars, às vezes você não conhece Star Wars. Então você pesquisa um pouquinho antes, não precisa ser muita coisa, precisa um pouquinho só para você ter alguma coisa assim para falar. Você puxa, por Star Wars, você puxa outra coisa que você conhece, etc. Não tem problema nenhum, é realmente uma aula de conversation. Eles botam esses temas para ter alguma coisa para falar, mas se no meio ali você puxar outra coisa, não tem problema nenhum. O foco é conversation, o foco é a conversação, sacou? Então, se você tiver outros temas, traz lá, pesquisa um pouquinho sobre esse tema, mas esteja nessa aula de conversação e tente estar em outros também. Às vezes você chega lá e você tem um nível, você está em um nível, né, do curso de inglês. Aí você está em um nível, mas dentro desse nível tem várias turmas. Então você participa das aulas de conversation que tem dessas turmas, dessa sua turma, mas tem de repente das outras turmas. Então você pode se inscrever nessas aulas de conversation, que às vezes são gratuitas, e você entra nessas outras aulas de conversation. Se não tiver, você entra na de outros níveis, não tem problema nenhum. E a segunda dica é você perguntar ao seu teacher, a pessoa que está te ensinando, se ela já viajou para algum lugar, quais lugares ela já viajou, se ela já viajou, ou alguma cultura que ela conhece, se ela conhece. Porque é muito legal isso, e foi assim que eu comecei a estudar o accent, né? Se você já me acompanha há algum tempo, você está ligado nessa parada de accent, como ele te ajuda a evoluir mais rápido no inglês. Eu comecei a descobrir essa parada de accent porque o meu primeiro professor, ele tinha vindo, inclusive é um grande amigo meu hoje, de um intercâmbio da Escócia. Ele começou a me falar dessas paradas da Escócia e tal, etc. E eu fiquei apaixonado, fiquei, caraca, que legal, olha como é que os caras falam, porque eu sempre achei, os caras são da Escócia, então eles devem falar escocês, né? Mas, claro, eles têm os dialetos deles, que são pelo pessoal mais velho, nos lugares mais separados, mas eles têm um jeito, eles falam inglês, eles falam com o sotaque deles, que é bem distinto e bem legal, bem difícil, mas bem legal. E foi assim que eu conheci o Scottish Accent, que é um dos sotaques que eu acredito mais difíceis de você aprender. Mesmo assim, foi assim que eu comecei a entrar nessa questão de accent. Então é legal, porque aí você pode encontrar um professor que já foi pra Inglaterra, e às vezes você fica apaixonado pela Inglaterra, você fica, caraca, olha que legal, você me falou isso, aí depois você começa a pesquisar sobre a Inglaterra por si só. O melhor pra você vai ser aprender o sotaque britânico, olha só, né? Então, enfim, isso pode se proporcionar também várias outras oportunidades. Essa terceira, eu vou deixar ela pro final, ela vai ser a quinta, porque ela é super importante. É a coisa que eu vejo, tipo, 0,00001% das pessoas fazerem. Realmente é raro você ver alguém que faz isso. E isso é uma coisa que pode levar você a aprender muito mais rápido. É isso que define lá dentro da escola que você é a pessoa que se sobressai em relação às outras. Não que isso seja uma competição, mas que você realmente está aprendendo muito mais, que você está avançando. Isso é uma coisa muito boa para o seu aprendizado. Vamos aqui para a quarta, que agora vai ser a nossa terceira, tá bom? Então essa terceira vai virar a quinta. Então fica até o final do vídeo para você saber
qual que é essa. Então, a terceira dica vai ser, se você fizer uma amizade legal com alguém do curso, seja com o professor, no meu caso foi com esse professor, foi a pessoa que eu mais mantive contato durante todo o meu aprendizado de inglês, mas você pode fazer com um classmate, né, com o seu colega de classe. E aí você começa a, sei lá, você pergunta se essa pessoa quer sair, vocês combinam de ir no shopping, ou você vai começar a falar inglês com essa pessoa. Porque vocês dois estão alinhados para o mesmo objetivo, que é o quê? Que é aprender inglês. Então, você conheceu ela nesse ambiente de inglês, sabe? E vocês concordarem e chegarem no acordo para falar, ei, vamos nos ajudar a aprender inglês mais rápido? Vamos começar a falar só em inglês? E olha só, nem todo mundo está disposto a fazer isso. Muita gente tem vergonha de falar mesmo com um amigo em inglês, que está aprendendo também na mesma sala que você. Às vezes tem isso, tá? Mas se você conseguir, é muito bom, é muito bom. Tem um amigo meu, o nome dele é Roberto, eu vou até mandar esse vídeo depois para ele assistir. Cara, o Roberto, a gente só fala inglês praticamente. Desde que a gente começou a virar amigo mesmo e a gente começou a sair, a gente andava pela orla lá de Juazeiro, todo dia a gente saía, acho que dava uns 5 km, a gente ia e voltava. De lá da minha casa, ele vinha da casa dele até a minha casa, a gente voltava, andava a orla todinha, só conversando. Inclusive, a gente criou uma história de terror, uma história bem legal. Se você quiser saber dessa história, um dos episódios do Inglês com Podcast aqui é um episódio com ele, onde a gente está lendo uma parte dessa história que a gente criou, andando e criando essa história aí. Bem legal. E a gente só falava inglês. Pô, tinha hora que eu não sabia como é que era a voz de Roberto em português. Isso é uma coisa boa, porque a gente se ajudou pra caramba. E olha essa quarta dica, é o seguinte: fale o máximo que você puder. Tem uma expressão nova que você aprendeu, começa a usar ela. Tem uma palavra nova que você aprendeu, começa a usar ela que nem louco. Mesmo que às vezes o contexto não encaixe, mas você tenta colocar ela de alguma forma. Dentro de uma palavra nova que eu aprendi quando eu estava aprendendo inglês, que foi astonishing. Uma das palavras mais bonitas que eu já aprendi, e eu gostei muito dessa palavra, eu começava a usar muito essa palavra. Até quando não estava surpreso mesmo, mas eu usava só para mostrar uma expressão de surpresa, ali, só para realmente usar aquela palavra. Astonishing significa very surprised. Então, quando você está very, very surprised, você está muito, muito surpreso, você está astonished. Isso me ajudava. E não só aconteceu com essa palavra, mas com outras palavras você começa a usar. Então, vai aprendendo outra, começa a usar, vai aprendendo outra, começa a usar bastante ela. Então, é uma forma muito legal de você não esquecer as palavras. Por que a maioria das pessoas ficam nessa? Ah, eu aprendi, eu fui para aula tal, eu estou fazendo isso, eu estou usando Duolingo, eu estou assistindo, eu estou fazendo isso e aquilo, mas eu esqueço muitas palavras. O que acontece comigo? O que acontece é que você não usa essas palavras. Então você só está tendo input, a informação só está entrando no seu cérebro só. Você não está praticando de nenhuma forma. Então você está assistindo. Assistindo é o quê? Você está pegando a informação que está ali e guardando no seu cérebro. O inglês que está ali está guardando no seu cérebro. Você vai para a aula, você está guardando aquela informação no seu cérebro. Se você está lendo, você está guardando aquela informação, aquele inglês que está ali no seu cérebro. Você não está usando isso, você vai esquecer a maioria dessas coisas, porque você não vai usar tudo. Então você tem que usar o máximo que você puder, que aí vai diminuir a quantidade de palavras que você esquece. Tá bom? Se isso era um problema seu, essa é a solução. É você usar, falar, escrever. Tá bom? Então, se você tem dúvidas sobre isso, eu vou deixar um card aqui do vídeo onde eu te falo como você vai começar a conversar em inglês. Você precisa fazer isso. E não sinta medo de usar essas palavras que você aprendeu. Ah, eu vou ficar com medo. As pessoas vão chegar a começar a usar essa palavra, a pessoa vai ficar... Cara, mas isso é bom. Isso é bom, porque mostra que você está fazendo o que as outras pessoas não estão fazendo, que é praticando. E essa última aqui, muitas pessoas que vão assistir esses vídeos, a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo não vão fazer essa quinta dica, não vão aplicar essa quinta dica. Porque, como eu falei, é raro você encontrar uma pessoa que faça isso. Mas isso é o diferencial que fez eu realmente avançar mais rápido no inglês. E que vai fazer e vai te ajudar também se você fizer, que é conversar ao máximo em inglês. Ah, mas você já falou isso aí, calma aí. Até no intervalo. Então, se você tá lá no seu curso de inglês, botando esse exemplo de curso presencial, tá? Você pode aplicar também no curso online, você falar com as pessoas fora da aula. No curso presencial é bem legal você falar com as pessoas mesmo no intervalo. Eu tenho uma história bem legal que é o seguinte: sempre, todos os níveis que eu passei, todo o curso que eu fiz, todos os níveis que eu ia passando, era a mesma coisa. Sempre turma diferentes, porque eu sempre fui pulando o nível assim, então eu sempre pegava turmas diferentes. E aí sempre acontecia isso. A gente tinha aula, aí tinha um intervalo. Nesse intervalo, eu sempre estava lá falando com as pessoas em inglês. E muita gente chegava: ah, Igor, vai ficar falando inglês toda hora, até no intervalo agora? É claro que eu falo. A gente está no ambiente de aprender inglês
E o momento que você tem, que não é aula, mas o momento ali de 20 minutinhos que você tem, olha o tanto de pessoa que tá aqui nesse curso, que estão doidos para aprender inglês também. E você vai pegar esses 20 minutos que você tem com essas pessoas aqui, que não tá numa aula, e é o momento que você mais tem pessoas para conversar. Então, se você é aquela pessoa, mas eu não consigo ficar falando com as pessoas, não tenho tempo para ficar fazendo isso aqui. Você tá no curso de inglês, você tem intervalo de 20 minutos, 15 minutos, olha o tanto de pessoas à sua volta que também estão praticando inglês, também estão aprendendo inglês. E você tem 20 minutos com essas pessoas aí, ou tanto de gente. E você vai falar em português com essas pessoas? Não, você vai falar em inglês. O máximo que você puder, sacou? Não é pra você ficar... Se você tem inglês basicão, quase nada, aplica o que você sabe, sacou? É claro, no começo, os primeiros momentos ali, os primeiros meses, você vai ter que ter um pouquinho de português, porque você não vai ter vocabulário pra ficar conversando muito. Mas conforme você vai usando o que você tem que ter um mínimo de inglês. Então, se você tá nesse intervalo, 15, 20 minutos, com um bocado de gente que tá ali pra praticar inglês, e você chega pra conversar com alguém ali, falar do café, e você não tenta falar nada em inglês com aquela pessoa, você não está minimamente comprometido em falar inglês. No intervalo, chegue lá e converse com as pessoas em inglês, tá? Muitas delas vão achar estranho, não esteja nem aí. Muita gente, eu chegava lá conversando em inglês e a pessoa me fazia o favor de responder em português. Mas eu fazia o favor de volta para ela de responder ela de novo em inglês. E eu só falava em inglês. Então eu falava em inglês, a pessoa me respondia em português. Beleza, eu mandava outra coisa em inglês. Não falava em português em momento nenhum. Então é ótimo que você faça isso. Claro, nos primeiros níveis você vai ter um mínimo, mas que seja um mínimo, que tenha mínimo. Você tente falar alguma coisa em inglês. O que você for aprendendo, você vai tentando usar ali. Tá? Principalmente pessoas da sua mesma sala, da sua mesma turma, que elas acabaram de aprender a mesma coisa. Então isso é ótimo. Então tente fazer isso. Muitas das pessoas que vão reclamar que você está falando inglês no intervalo, elas não vão chegar na fluência, elas vão desistir. Você sabe a quantidade de pessoas que desistem no primeiro nível de inglês, no primeiro semestre de inglês? Por que eu falo primeiro semestre? Porque a maioria das escolas tem um curso que dura, um nível durou um semestre. Aí a pessoa se matricula por um semestre e depois vaza. Muita gente, mas muita gente. Você não vai ser uma dessas pessoas. Aí você fala, então do que adianta, no seu caso, por exemplo, se ele falou que você está conversando com a pessoa e a pessoa te responde em português, adianta nada. Adianta sim, porque eu tô praticando. Se a pessoa não tá praticando comigo, eu não tô nem aí, eu tô praticando com ela. Então pra mim tá funcionando. Pra ela não tá, porque ela tá respondendo em português. Mas eu tô praticando, eu tô falando, eu tô tendo output, eu tô falando. Tô usando o que eu pratiquei, eu tô usando o que eu aprendi. E assim você vai evoluindo cada vez mais rápido. Então essa foi a última dica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, porque ajuda muito o YouTube entender que você gostou desse vídeo. Qualquer dica de vídeo, de qualquer dúvida de inglês que você tiver, que quiser que eu te responda, é só mandar aqui nos comentários que eu te respondo. Se for uma dúvida realmente bem legal, eu faço um vídeo sobre isso, tá bom? Então é isso aí, compartilha esse vídeo, se inscreve, aperta no sininho para o próximo vídeo você ser lembrado e see you later.